Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem temas contemporâneos e de extrema importância para toda a comunidade. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar na nossa TV Câmara mais um Coletiva. E o nosso programa de hoje está, no mínimo, imperdível. O que fazer na melhor idade? Alguns chamam de terceira idade. Alguns chamam até, cometem o erro de chamar de velhice. Mas você vai entender o que é que faz, como é que trata, o que é que acontece quando a gente passa dos 30. Aqui do meu lado, pessoas selecionadas com muito amor, muito carinho, para trazer dicas, super dicas, dicas de milhões, como diz a nossa querida Ana Portela, do que fazer na cidade. Eu estou do meu lado esquerdo, vou começar pelo esquerdo, com o lado do coração, com a empresária aposentada, Jarilza Gama de Freitas Teles. Ela é empresária aposentada, dona de casa, se orgulha em dizer isso, mãe, e ela é paulistana. Mas o Tana, eu quero fazer um trocadilho, não é de São Paulo, não. É Paulo de São Paulo e Tana de Baiana, que ela veio para cá e já está entre a gente. E tem até filho baiano. Tudo bom, Jarilza? Tudo bom. Do outro lado, a professora Nalu Miranda, eu vou fazer questão de fazer a pesca aqui para apresentar tudo que ela colocou no texto. Nalu é professora graduada em Letras, Língua Espanhola e Literaturas da UNEB e também ensina na UAT. Tem mestrado em Linguística Aplicada na Universidade de Uniatlântico, Santander, na Espanha, MBA em Gestão Estratégica de Mídias Sociais, pós-graduação em Relações Públicas, Turismo, Administração Hoteleira, Docência para Ensino Superior, secretária do curso de Relações Públicas da UNEB, escritora, membro da Academia de Letras, Música e Arte de Salvador, Almas, ensina espanhol há 13 anos na Universidade Aberta da Terceira Idade, UAT, e mais. Eu deixei o melhor por último. Ela é nossa colega, ela é radialista. Tudo bom, Nalu? Tudo bem, querido, obrigada. Não precisava tanto, mas obrigadíssima. Uma apresentação enorme para uma mulher pequena, mas de grande valor. Do meu lado direito eu estou com o Antônio Jorge. Ele é o coordenador da UAT, podemos chamar de o pai da criança, a gente vai falar mais durante o programa. Mas o Antônio Jorge tem 40 anos de serviço público, bem prestado à comunidade de Salvador e da Bahia. Ele é servidor público da UNEB e ele é pai dessa criança que se chama UAT. A gente está falando aqui a sigla, Universidade Aberta da Terceira Idade. E ele vai explicar mais sobre isso também. A professora Isabel é coordenadora, a gente vai falar com ela também. Mas você vai entender melhor sobre a UAT com ele. Tudo bom, professor? Eu vou também apresentar o senhor, ele é pedagogo, educador social, professor e coordenador da UAT, UNEB Salvador, e vocês vão se encantar pelo trabalho que ele desenvolve há 30 anos na UAT. Tudo bom, professor? Tudo bem. Você? Tudo tranquilo. Ao vivo. Chegamos agora a Isabel Cristina Nascimento Gomes, que também é professora. Ela é coordenadora da UAT em Ituberá, doutoranda em educação e pesquisadora da educação de pessoas idosas. Seja bem-vinda. Obrigada. Pois é um bate-papo, é uma conversa que eu acho que muita gente que está em casa que não chegou ainda à terceira idade, né, está se preparando para isso. Tem gente que nem imagina que vai chegar. Eu já vi pessoas dizer que acham que não vão chegar lá. Mas eu tenho certeza que você vai mudar suas ideias, seus pensamentos depois desse programa. Agora eu convido meus colegas de bancada e quem está em casa assistindo a TV Câmara, a nossa TV Câmara, para nós assistirmos um vídeo. Olha, a gente faz o Fala Povo geralmente na rua, né? Saímos pelas ruas de Salvador, em qualquer lugar, e fazemos o Fala Povo com opiniões diversas, né? Que é importante que seja assim. Esse Fala Povo, a Ana Portela fez questão de ir para o UAT, lá na UNEB, no Cabula, para fazer um Fala Povo especial. Porque são 30 anos de UAT. Vamos assistir? Vamos nessa? Olá, minha gente! Nossa TV Câmara está novamente nas ruas de Salvador e quer saber de você. Terceira idade chegou e agora? Sofá, TV, marasmo? Será que é isso que os jovens da melhor idade têm feito no século XXI? Com o aumento da expectativa de vida, hoje as pessoas vivem muito e com muito mais saúde. Então viemos aqui na Universidade Aberta da Terceira Idade, a UAT, localizada na UNEB do Cabula, atrás dessas jovens da melhor idade, para conhecer um pouco de suas histórias e pegar a chamada Dica de Milhões. Vamos lá? Aqui é onde as pessoas vivem, né? Na sua plenitude. Eu acho que isso é importante. Sair de casa, fazer
atividade, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do coraçãozinho também, né? Que ninguém é de ferro. Que a gente proporciona esse movimento dentro dessa perspectiva de um envelhecimento ativo. Então, nessa perspectiva, a gente acredita que o movimento, que a dança, que a arte pode estabelecer nesse corpo mais ação, mais integração, mais socialização, né? E por isso a gente considera esse corpo como festa, né? A festa de celebrar todos os dias a vida, né? O dom da vida. É um encontro a cada aula que a gente tem aqui, eu saio com a descoberta, com uma somativa, né, para a minha graduação, que tem sido assim enriquecedora o bastante. Fora que eu também aprendo, né, porque pelo fato de eu ser mais nova, eu aprendo com elas que estão na melhor idade, que deixam aprendizados de vida a cada aula e saio reenergizada, né, com esses encontros. Levantem, meu povo, levantem, não fiquem sentadas, não fiquem paradas, porque nós temos um monte de coisa para nos oferecer, só depende de nós. Atitude, coragem, né, enfrentamento e pronto. Eu entendo que para a gente receber a melhor idade, a gente tem que estar em dia com a saúde mental, a saúde física. E isso eu não conto conversa e busco botar em primeiro lugar na minha vida. Tem inclusive aulas várias de terapia, no qual hoje, na realidade de hoje, nós estamos precisando muito exercitar a mente e estar de bem com a vida. Não ficar dentro de casa esperando a hora chegar. Não. Hoje, agora, dia de segunda-feira, eu faço teatro, coral e raciocínio, atenção e memória. Segunda-feira. Dia de quarta, eu faço informática, faço dança de salão. E depois que termina a dança de salão, eu vou para o ensaio das sambadeiras. Eu era muito tímida, não falava, não conversava com ninguém, não saía de dentro de casa, não passeava. Depois que eu entrei aqui, eu me soltei. Que mexa-se, que ande, que saia, que encontre novas amizades, que inclusive procure, se não encontrar o AT, procure outro grupo de idosos para se inserir, porque é muito bom. Qual é a frase, o lema de vocês? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Agora no estúdio, meu colega André Luiz, que ainda não está na terceira idade, mas que pretende chegar lá bem, não é, André? Bate um papo com uma galera que tira isso de letra e que com certeza tem conselhos preciosos que servem para qualquer idade. Acompanhe. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você que está em casa a conhecer melhor a nossa TV Câmara de Salvador. Nós ficamos num lugar lindíssimo, no Centro de Cultura da Câmara, do lado do elevador Lacerda, embaixo da prefeitura, com a melhor vista de todo o universo, todo o planeta Terra, Baía de Todos os Santos, aquele marzão lindo. Hoje estava fazendo sol porque Deus resolveu dar um presente para eles. E eles ficaram encantados. Só que o problema é que eles falaram o seguinte, eles disseram que nós aqui não precisávamos nem receber salário. Corta essa parte, por favor. Mas é interessante que você também venha, faça igual os professores estão aqui, venha conhecer o nosso espaço, porque a nossa TV Câmara é nossa, porque ela só é nossa, porque ela é sua também. Pois é, eu vou começar com a nossa aluna, né, Jarilza. E eu queria saber de você, inclusive a gente identificou, você estava naquela aula ali quando foi gravar, né? E o que é que muda quando chega a terceira idade, Jarilza? Olha, inclusive a gente vai fazer umas perguntas aqui que algumas pessoas acham até que é indiscreto. Alguém já falou assim, olha, não se pode perguntar a idade de uma mulher, mas se você sentir à vontade, Jarilza, pode falar a sua idade. Eu tenho 84 anos, às vésperas de 85. Em novembro eu faço 85 anos e com muito orgulho, porque cheguei a essa idade com autonomia, com a minha cabeça boa. Então eu tenho muito orgulho da minha idade, não escondo não. Existe um preparo para isso ou chega e pronto? Não. Para você chegar nessa idade, você tem que começar cedo a se cuidar, né? Não é uma coisa que de repente você diz eu vou ter saúde, você e fez e aprontou e tudo, e não. Você tem que ter uma vida, eu não digo regrada, mas planejada, né? Ter cuidado. Por exemplo, a minha alimentação, eu sempre cuidei da minha alimentação. Eu sou uma pessoa que sempre respeitei meu corpo. Tanto que hoje em dia não é difícil para mim
superar as dificuldades, as limitações que elas chegam com a idade, né? Não é dizer porque eu estou saudável que eu não tenho limitações, o meu corpo ele envelhece. Eu costumo dizer que meu corpo envelhece, a minha cabeça não. Mas o corpo envelhece e cedo eu comecei a cuidar dele. Então isso tem que ser cedo, né? Não é de uma hora para outra que você fica uma velhinha ativa. Nalu, olha, eu vou fazer a pergunta porque a gente conversou nos bastidores e a Nalu largou aqui um textão para mim, quase que tem briga, levantou, o professor Tony já segurou ela, enfim. Nalu, quantos anos você tem? Eu tenho a idade que as pessoas quiserem me dar, não é? De acordo com o dia, o comportamento, a ocasião, porque eu tenho dias que me sinto uma adolescente, tem dia que eu estou lá com minhas alunas, e estou na maturidade. Eu tenho o privilégio de estar ensinando na UAT há 13 anos e estar envelhecendo na UAT, aprendendo com minhas alunas. Eu me sinto privilegiada 2 vezes, porque estou com minhas alunas podendo ensinar e podendo envelhecer junto com elas. Isso é fantástico. Eu aprendo. Essa aqui, minha aluna, não é, com 84 anos, dança do ventre, dança cigana, danças e aprendizados. E por isso me sinto, às vezes, uma adolescente com elas e vamos. Então, eu sou do time da Glória Maria. Não conto de jeito nenhum, deixo a imaginação das pessoas. É maravilhoso esse mistério. Você mencionou, olha, se eu fosse você, depois eu fazia um bolão de apostas e aí... para saber qual a idade da Nalu. Na sala eles ficam fazendo, eu acho ótimo. Eu acho que é tanto. Agora, uma coisa interessante que a Nalu falou, é que é também uma máxima da educação, que é se aprende muito enquanto se ensina. Né? Isso é, de modo geral, na vida de maneira geral, né? Pais e filhos, adultos e crianças, adolescentes, enfim. Então, assim, ensinar na terceira idade é estar disposta a aprender todos os dias, Nalu? Sempre. Ensinar na terceira idade, principalmente ensinar na UAT, é um desafio fantástico. Às vezes, André, eu ouço pessoas dizendo, ensinar na UAT, como é ensinar na UAT? Ensinar na UAT, antes de tudo, comento com o Antônio Jorge, é um ato de coragem. Porque se nós somarmos, eu tenho, por exemplo, 2 turmas de 24 alunos em sala, cada uma. E se eu somar a experiência de vida, os anos vividos por essas pessoas e a sabedoria dessas pessoas, independente de serem donas de casa, funcionários já aposentados, professoras e professores aposentados, eu tenho diante de mim ali séculos de inteligência, de experiências que podem me ensinar de vida e de vida rica, de um tempo que não havia smartphone, não havia rede social, de um tempo que as pessoas viviam e trocavam experiências presencialmente, não é? Então, assim, é bom nem pensar, porque senão a gente, não é? Eu vou para a sala de aula e muito aberta ao que eles têm para me ensinar. Então, muitas vezes eu venho com a aula planejada e me vem uma pergunta tão inteligente, tão original, no meio da aula de espanhol, eu paro o que eu tinha planejado. Jarilson aqui é minha testemunha viva, não é? Reflito sobre aquilo, se o quadro tem informações, eu apago o quadro e vamos trabalhar em cima da resposta daquela pergunta. Porque quem está ali e consegue refletir e fazer uma pergunta daquele cabedal, merece que eu pare e que todos possamos refletir e raciocinar. Então, essa é a riqueza de se ensinar na UAT, mas não é para qualquer um, eu lhe garanto, não é fácil. Pois é, obrigado, Nalu. Tony Jorge, 40 anos de serviço público e 30 anos de UAT. A gente sabe que o serviço público ele é um serviço de muita honra. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e falam e criticam, vocês não têm ideia do duro que o servidor paga todos os dias, do leão que o servidor público mata, independente da autarquia ou do setor que trabalhe, para poder levar para você um serviço de qualidade. Né? Quando alguém critica os maus, é o mal profissional, não é de um modo geral todos. Mas uma das coisas, um dos desafios do servidor público é fazer, entre aspas, sempre a mesma coisa. No seu caso,
Há 30 anos você recebeu um presente, são 40 anos de serviço público. Logo depois, você já com 10 anos de serviço público, você recebe um presente que de alguma forma mudou a sua rotina e fez com que você saísse dessa questão do serviço público de fazer... Nunca é a mesma coisa todos os dias, né, Antônio Jorge? Não. Primeiro porque esse privilégio, né, que a professora Nalu acabou de falar, também é um privilégio meu, né? Porque eu entrei na UNEB de menor, né? Então eu entrei na UNEB de menor e hoje eu já fiz 60 anos, né? Ele disse a idade sem eu perguntar, tá vendo? 60 anos. Pois é, fiz 60 anos e esse trabalho com a universidade, aberta à terceira idade, eu vou dizer assim para você, no início você disse assim, é o pai da criança, né? Mas tem o pai, mas também tem a mãe. A mãe. E a UAT não tem a mãe, tem as mães. Porque a coordenadora que me sucedeu, né, que é a professora Sônia Bamberg, tem a professora Kátia Jane, anterior, e teve um grupo de mulheres que deram todo o início ao UAT, para que hoje nós tenhamos essa universidade aberta, né? Então, ela tem esse privilégio de ter um pai e ter várias mães. Né? 30 anos de UAT, a sua vida hoje se confunde com a Universidade Aberta da Terceira Idade da UNEB? Completamente, porque é uma experiência que não tem como descrever. Não tem. Porque quando as alunas, os alunos dizem que as experiências que eles têm em sala de aula, né, as coisas que elas conseguem compreender, se tivesse essas informações antes, seria uma pessoa idosa melhor. Aí eu digo assim, eu tenho esse privilégio, né, de estar vendo isso desde antes. Então, para que eu possa para que eu possa ter a minha velhice de uma forma melhor ainda, né, por causa desse convívio com as pessoas. Olha só, eu já conversei um pouquinho com o Antônio Jorge e já sei um pouquinho da história da mamãe dele, mas eu não vou contar agora, eu vou deixar você com um gostinho de quero mais, para nos próximos blocos falar sobre a mãe de Antônio Jorge, mas não é agora não. Professora Isabel, me permita, como nós temos uma doutoranda no assunto, né? Então a gente sente a vontade para explorar, para ir além, né? E quando a gente fala terceira idade, e algumas pessoas chamam de melhor idade, inclusive, estudando para esse programa, eu conversei com algumas pessoas, alguma falou, pasme aí, melhor idade não sei porquê, dói tudo, incomoda tudo, algumas pessoas têm essa coisa de não é melhor idade. Quando é realmente considerada a questão da pessoa ser idosa, chegou à terceira idade? Bem, no Brasil, assim como no mundo, né, existe a classificação das idades. É uma pessoa idosa a partir de 60 anos de idade. Eu ouvi Jareuza falando que ela se programou, né, teve todo um planejamento para envelhecer bem. Eu digo também que a gente precisa, independente disso, em qualquer tempo, ainda não é tarde, para que a gente possa começar, porque a gente sabe que as pessoas, como o Antônio Jorge falou, que ele teve essa oportunidade e muitas outras não. Mas aqueles que já estão com 40, 54 anos como eu, você me perguntou, mas eu estou falando. Olha, respondeu sem perguntar, que bom, viu? Que nunca é tarde para começar, né? Os estudos indicam que a musculação, essa autonomia que Dona Jareuza tem. Então, se você não começou antes, pelo menos que faça uma atividade física. Inicie, nunca é tarde para envelhecer bem. Então, a partir de 60 anos de idade, considera-se a pessoa idosa. Que bom que muitas estão chegando a mais de 100 anos. A Bahia, por exemplo, no último censo, é o estado que mais tem pessoas centenárias em todo o Brasil. Então, a Bahia tem um número importante de pessoas que passaram dos 100 anos. Eu costumo dizer também que para a gente envelhecer, basta estar vivo, né? Isso. Quem não quer envelhecer porque não tem alternativa, é porque vai morrer antes de envelhecer. Vai morrer cedo. Então, a gente precisa atentar que a velhice... E aí eu quero falar para você que a gente pode sim falar velhice, que vem do envelhecimento. Pode falar velhice, sim, pode. Não é pejorativo. Não. Aquilo que é velho é algo que envelheceu e que bom que estamos envelhecendo. Então, a Conferência Municipal agora vai ter em Salvador e vai ter a Conferência Nacional da Pessoa Idosa, dos Direitos da Pessoa Idosa, traz no seu tema as múltiplas velhices.
Então, a gente pode sim e deve falar que estamos ficando mais velhos, porque a gente respeita os mais velhos, a gente ouviu isso a vida toda, porque os mais velhos têm mais conhecimentos. Então, a gente pode sim falar que estamos envelhecendo, que somos velhos. Então, a velhice é um termo que deve ser usado. Pois é, tá gostando do programa? Eu tô amando. A gente sabe que televisão a gente não tem todo o tempo do mundo, precisamos fazer um intervalo rapidinho, mas você fica atento, só para deixar você com vontade de ir rápido no banheiro, nem sair do sofá. A gente vai falar sobre uma coisa, um termo que eu não sei se você já conhece, que é o etarismo. É uma coisa que existe, é uma realidade. De repente, você que está assistindo a TV Câmara agora, você até já cometeu isso ou comete sem saber, e a partir do próximo bloco você vai entender que não pode mais fazer isso. A gente vai ali rapidinho e volta já já. De volta com o Coletiva na nossa TV Câmara de Salvador, o nosso tema é o que fazer na melhor idade. Houve até um debate no primeiro bloco aqui, você que perdeu o programa, lembrar o seguinte, que nós temos as redes sociais da nossa TV Câmara e você pode acompanhar tudo o que acontece na nossa TV Câmara também pelo YouTube. Então você vai lá na TV Câmara de Salvador e acompanha todos os programas, bem como as transmissões das sessões ordinárias, sessão especial, audiências públicas, que passam ao vivo na TV, 12.3 é o nosso canal, passam também no YouTube. E mais, no YouTube você, além de acompanhar ao vivo, você pode pegar os programas todos, né? O Coletiva, o Sala de Imprensa, o Lá na Área, o Papo de Rua, qualquer programa você pode voltar lá e assistir, escolher. E eu acho que assim, vale a pena até para o final de semana você futucar, dar uma zapeada aí no nosso YouTube da TV Câmara. Falamos sobre muitos assuntos. Eu saí do primeiro bloco prometendo que nós íamos voltar e falar sobre etarismo. E você que está em casa, você que estava assistindo o primeiro bloco, você foi pesquisar no celular, no Google, antigamente era no Aurélio, né? Eu sou do tempo do Aurélio, eu vou dizer minha idade, eu prometo dizer minha idade, viu? Antes de acabar o programa. Você foi lá no Google perguntar o que é etarismo. Pois é, às vezes você mesmo comete e não sabe o que é. A gente tem que falar um pouquinho da questão etimológica, né? Então assim, e também das situações que o etarismo causa. Eu vou começar com Jarilza, viu, gente? Pedir licença. Jarilza, você já se sentiu desrespeitada por causa de sua idade? Não, realmente não, sabe? Assim, às vezes você falta um pouco a prioridade, às vezes, né? Mas desrespeitada não. Primeiro porque eu encaro a minha idade, como você diz, tem gente que não gosta de falar de velhice. Se alguém me chamar de velha, não vai me ofender, não. Porque realmente eu sou velha. 84 anos é uma pessoa velha, né? Então, eu não me sinto desrespeitada. Nunca fui desrespeitada por ser velha, não. Pois é. Você que está em casa já se deparou com algumas situações, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho melhor. Por exemplo, entre amigos, entre colegas do trabalho, até entre a família. Você mesmo diz assim, poxa, já vem você com essas coisas de velho. Do tipo, gostar de uma coisa daquele jeito, né? Fazer as coisas com ritual. Você já falou isso em algum momento? Vou perguntar aqui aos meus colegas de bancada, né? E aproveitar aqueles que são, aqueles que ainda não são. Isabel, você já fez isso alguma vez? Até com você mesmo. Pô, isso é coisa de... Tô ficando velho. Sim, sim. E a minha filha fala isso o tempo todo. Etarismo. Depende muito do contexto, né? Eu queria até chamar a atenção que o etarismo, ele pode ser tanto para a pessoa mais velha, quanto para a pessoa mais jovem. Porque tem a ver com idade, né? Isso, exatamente. Isso. E a minha filha, a gente tem esse bate-bola. Ela fala algumas vezes, por exemplo, outro dia eu falei, eu vou para a academia malhar. Não, minha mãe, é treinar. Então, a gente tem essa questão da intergeracionalidade, né, que é algo que muitas vezes não chega a ser um etarismo. Vou dar um exemplo aqui. Dona Jarilza falou, ela permitiu chamar de Jarilza, viu? Te aboliu dona. Que ela nunca passou por isso, mas ela percebe assim, que ela sente falta da prioridade. A gente tem um colega de trabalho, que eu não vou citar nomes também aqui, que ele passa pela seguinte situação no metrô.
O elevador do metrô, até para você que está assistindo o programa agora, você que é jovem ou que tem filhos e netos ou sobrinhos, lembra para eles aí ou para você mesmo que o elevador do metrô é para pessoas da melhor idade ou pessoas que andam com cadeira de rodas ou que têm dificuldade de se locomover. Somente, não é para você que não tem nenhuma dificuldade. E ele sempre, não é hoje só, não é uma vez só, sempre ele se depara com a seguinte situação: quando o metrô para, os jovens fardados de escola saem correndo para entrar no elevador. Exatamente. Ele diz que o que é que ele faz? Ele entra no elevador também junto, excede naturalmente a quantidade de pessoas e fica ali parado, olhando para a cara dos jovens até que alguém resolva sair. Então é o seguinte, essa prioridade é necessária porque foi alcançada, não é isso, Antônio Jorge? Sim. Verdade. Olha, uma das coisas que a pessoa idosa passa muito é pela questão da invisibilidade, né? E essa coisa do preconceito de idade é muito forte, né? As pessoas passam, existem algumas pessoas que elas se sentem muito oprimidas com relação a isso, né? Porque, por exemplo, tem a turma de teatro fez um trabalho para a Defensoria Pública. Eles fizeram uma cartilha sobre idadismo e foram fazer esse lançamento da cartilha. Idadismo, né? O preconceito de idade. Para lançar lá no ICEA. E pediu ao pessoal do teatro que fizesse alguns trabalhos, né, para apresentar. O trabalho que foi feito todo na vida desses alunos. Tudo que eles passam, né? Situações reais. Reais. Então, assim, foi colocado lá as coisas que eles passam no transporte, na rua, em casa, né? Então, as pessoas têm realmente esse preconceito. Então, as pessoas idosas precisam se impor, né, para poder fazer. Às vezes, não é nem a questão de não perceber isso. Às vezes, a pessoa, ela abstrai, ela não quer enfrentar, até por conta de não ter condição, assim, de ter um enfrentamento maior. Então, ela deixa passar batido, né? Mas, infelizmente, as pessoas ainda têm isso. Porque, na nossa cultura, nós não procuramos reverenciar os nossos velhos, os nossos idosos, né? Então, não vou generalizar, porque o pessoal do terreiro, o pessoal de religião de matriz africana, tem a questão dos griots, né? Tem todo um respeito, os indígenas têm todo um respeito, mas faltam os outros também respeitar essas pessoas, né? Mas não devia ser só uma questão de religião, né? Para que as pessoas olhassem mais para os idosos. Até porque isso é meio que síndrome de vira-lata. Deixa eu dizer por quê. A gente admira tanto os orientais, por exemplo. Nós admiramos tanto os japoneses, os chineses, orientais de um modo geral, que vivem tanto, né? Por que não fazer igual? Por que não respeitar? Né? Por que não, muitas vezes até, além de não respeitar, né? De não amar, de não dar prioridade, as pessoas ainda cometem desrespeitos e maldades. A gente vai falar sobre isso também, né? Sobre um idoso que sustenta toda uma família com a sua aposentadoria, que não tem nem direito de usar o seu próprio cartão do benefício, né? Então são coisas que precisam ser tratadas, faladas e combatidas, né? Para que esse assunto não morra e para que essas pessoas não continuem sofrendo, até porque eu creio que muita gente chega na UAT dessa forma e lá aprende melhor essas coisas. O professor só disse que estava querendo comentar. Sim, esse exemplo que você deu dos estudantes que vão pegar o elevador, a gente deve pensar que essa geração agora, ela precisa atender, respeitar a pessoa idosa, porque, inclusive, nas famílias, as pessoas não estão respeitando os mais velhos. Então, no Brasil, por exemplo, agora, a nova Base Nacional Comum Curricular traz como um tema transversal que se valorize e respeite a pessoa idosa. Então, acredito que na educação a gente possa começar com os menores, já trabalhar, assim como a gente trabalhou por 10, 15 anos, a questão do meio ambiente, por exemplo, que era algo que a nossa geração jogava papel de bala na rua, e foi, de fato, na educação, com as crianças, que a gente conseguiu mudar, né? Ter uma nova atitude, um comportamento diferenciado com o meio ambiente. Acredito que a gente deve trabalhar também na educação o respeito e a valorização à pessoa idosa. Às vezes eu sou um pouco saudosista, viu? Mas assim, eu sempre comento que da minha época de criança,
todos os idosos, os mais velhos da rua, eram meus tios, meus avós, e eu devia respeito, atenção e serviço a eles. Se minha mãe chegasse da rua e alguém contasse que Dona Carmelita, ou Dona Jandira, ou Dona Benigna pediram para eu comprar um pão, jogam ali, eu fingi que não vi, eu escondi, eu tomava porrada, eu apanhava, eu era repreendido por isso, que os idosos mereciam esse tipo de respeito. Eles paravam, meu filho, pega um negócio ali para mim, tia. Isso era comum. Aonde é que isso se perdeu, professor? Onde é que isso se perdeu no espaço e no tempo? A base está na educação mesmo, né? E vou dizer uma coisa para você. Na UAT, nas salas de aulas, os idosos, as pessoas idosas, elas gostam muito de conversar, né? Elas gostam de conversar. Às vezes o professor pode dizer assim, mas essa conversa e tal, mas sabe o que é? Em casa não tem quem converse. Não tem quem converse. Em casa, essa pessoa está de escanteio, né? Então, assim, aonde é que vai começar essa valorização? Como é que a gente pede um respeito de uma valorização de uma pessoa idosa, em casa a gente não respeita? Se a gente não respeita o nosso, não vai respeitar o do outro, né? Na rua, a gente também não respeita. Então, é uma coisa que nós temos que caminhar juntos. Essa educação, ela tem que ser juntas. Então, assim, mais trabalhos intergeracionais para que um compreenda o universo do outro, né? Para o jovem saber que aquela pessoa idosa tem um monte de conhecimento para passar para ele, embora não tenha velocidade, não tenha a rapidez, né, de raciocínio que eles têm, sabe? Então, a pessoa idosa também vai respeitar o universo dessa criança, desse jovem, saber como eles são acelerados com as coisas para aprender. Então, é juntos que as coisas vão acontecendo. Nalu, uma das coisas interessantes, Nalu, é que a linguagem da educação de hoje, ela não sai mais da questão de passar pela linguagem eletrônica, né? É daqui que saem as escalas das aulas, é aqui que saem as cobranças das atividades, as marcações, as mudanças, as alterações. Incrivelmente, os idosos manipulam isso aqui com muita destreza, com muita habilidade. Eu digo a vocês porque minha mãe é aluna da UAT, né? Sandra Mara Borges Costa, ela faz diversos cursos da UAT e ela sempre dá esse exemplo. E ela tem um grupo dos alunos, eles comentam, gente, a linguagem digital que é a linguagem moderna, isso aqui, quando isso aqui existiu, nenhum dos idosos que estão aqui, para eles é coisa 100% nova. Eles dominam qualquer coisa que apareça, esse pessoal vai conseguir dominar. Não tem nenhum problema, você deve se surpreender com isso em sala de aula. Eu me surpreendo, eu estou aqui refletindo e todas essas falas só vêm de encontro a algo que eu afirmo, confirmo e insistentemente digo em sala de aula e para quaisquer pessoas que queiram ouvir. Os nossos idosos aprendem e aprendem muito. E por que eu digo isso, André? Porque dentro do etarismo, uma grande atitude negativa é essa que as pessoas têm quando imaginam que o idoso não aprende, que bateu 60 anos, parece que o cérebro da pessoa ele vai desaparecer, ele vai entrar num estado de paralisação, ou não sei o que as pessoas imaginam que acontece, que aquela pessoa que até aquele momento era ativa, produtiva, inteligente, reflexiva, ela, porque completou 60 anos, não vai mais pensar, não vai mais aprender, não vai mais dizer nada. Isso não acontece. É quase como apertar um botão e desligar. É automático. Não, isso não acontece. A minha aluna de 60, de 70, de 80, de 90 anos, ela aprende. A UAT é um exemplo disso, outros movimentos, outras instituições têm essa situação para provar e comprovar que os idosos, eles são extremamente capazes. O que falta, às vezes, é esse respeito, como o professor Antônio Jorge nos disse, não é? O respeito ao tempo. Existe o tempo da pessoa. E não é porque ela seja idosa, porque eu recebo no curso de Relações Públicas da UNEB, anualmente, alunos de 17, 18 anos, agora tenho lá uma aluna de 53, uma caloura, e eles chegam nessa aceleração, nessa agilidade, nesse dinamismo.
E o tempo deles é esse? É, porque o mundo exige deles essa agilidade. Mas eles também têm que aprender que às vezes tem que desacelerar um pouquinho. E o idoso acelera. E tudo se resolve. O etarismo é o grande problema, porque já traz o preconceito de que não é possível. E é possível. É totalmente possível. Eu quero dar um exemplo também. Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora já ouviu coisa do tipo assim: a senhora já está velha demais para isso. Já ouviu essa frase alguma vez? Já. E aí? Como é que foi ouvir isso? Está velha demais para isso. Se alguém disser, você é velho demais para isso, o que é que a pessoa tem que dizer, dona Anderilza? Que eu não sou velha demais para isso. Quem vai determinar o que eu devo e o que eu quero e o que eu não quero fazer sou eu. Muito bem. É isso aí, professor Dom Jorge. Não, o exemplo que eu quero dar com relação à questão do aprendizado da pessoa idosa é assim. Lá na UNEB, existem alunos da graduação que são bolsistas, né? E muitas vezes eles vão, né, pela primeira vez na UAT para fazer algum trabalho e eles têm uma ideia de idosos na cabeça, né? E quando chega lá, eles se surpreendem. A ideia, né, preconcebida de idosos. Se surpreendem. Preconceito. Porque, por exemplo, assim, né, só para exemplificar alguma coisa, o pessoal que vai trabalhar corpo, né? E aí começa a fazer os exercícios, aí 1, 2, 3, aí quando para no 5, os idosos, 6, 7, 8, né? Então, é isso. E você precisa entender que essas pessoas, elas querem aprender, elas têm vontade de aprender. Muitas delas, elas foram tolhidas de aprender antes, né? De frequentar uma faculdade, de aprender alguma coisa nova, não tiveram essa oportunidade. E nesse momento que tem, elas correm atrás, elas buscam isso. E nós precisamos compreender assim, que todo mundo tem seu tempo. Todo mundo tem seu tempo. Todo mundo tem a sua importância no seu tempo. E nós também precisamos compreender e respeitar o tempo do outro. E é isso. Estamos falando aqui de pessoas, viu, professora Isabel, que muitos que estão assistindo o programa agora, que formaram filhos médicos, advogados, professores, contadores, radialistas, contabilistas, enfim, e que nunca ingressaram na universidade justamente porque não tiveram tempo, lavaram roupa, passaram roupa, limparam o chão, para que essa galera fosse doutor, fosse alguém na vida. E muitas vezes hoje, agora, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, é a única chance que essa pessoa teve de ingressar no ensino superior. Sim. Não existe isso, professora? Sim, sem dúvida. E ingressar na UAT, no ensino superior, nas atividades, nas oficinas ofertadas, é uma forma também de envelhecer melhor. Existe uma política pública da Organização Mundial de Saúde que é envelhecimento ativo. Ela foi instituída em 2005 e um dos pilares é exatamente esse que a Nalu traz em Antônio Jorge, do que você está falando, que é a questão da participação. Então, o idoso ele precisa participar, ele precisa aprender cada vez mais, claro, né? Então, o pilar de aprendizagem e participação traz justamente para a pessoa idosa essa vontade de querer fazer o que não fez anos atrás, né, em outras idades, e principalmente de estar ativo, né? Então, esse envelhecimento ativo, nesse pilar que a UAT traz, não só a UAT como outras instituições, é fundamental para que a pessoa possa envelhecer bem e com saúde. E você sabe o que aconteceu, Isabel, agora? Eu nem sei se Antônio Jorge está ao par, mas se não está, vai ser uma grata surpresa. Uma aluna nossa de espanhol, 62 anos, salvo engano, chegou uma bebê. Chegou agora há 2 semanas, professora, eu não vou mais vir às suas aulas de espanhol. Mas por quê? Porque eu fiz o vestibular, entrei pelas cotas e agora eu vou ser aluna do curso de graduação de administração de empresas. Falei, ai que maravilha, no departamento que eu trabalho, no departamento de ciências humanas. Excelente. Sim. E agora fez a matrícula. E aí, André, eu tive um insight. Porque de vez em quando vem esses insights e o nosso coordenador é ótimo porque ele incentiva, não é? Eu vou lançar esse desafio. Que os nossos alunos da UAT não estejam só satisfeitos em estarem na UAT. Sim. Que eles
prestem vestibular, que entrem pelas cotas para negros, para quilombolas, para ciganos, para indígenas, que venham pelo SISU, façam Enem e que eles se apropriem e ocupem os espaços dos cursos de graduação no Campus 1. Perfeito. Eu acho que esse desafio para os 30 anos da UAT vai ser perfeito. Então, você está tendo aqui em primeira mão, no seu programa, na TV que todo repórter quer o furo da reportagem. Eu quero que os alunos da UAT ocupem seus espaços. Eles são jovens e lembrar têm o seguinte, a gente fala o AT que está em cada vez da TV agora, Universidade Aberta da Terceira Idade. Isso. Nesse caso aqui, na UNEB. Sim. Estou coordenador aqui. Sim. Olha, a gente vai... O Círculo dos Homens também tem um de 74 anos. 74 anos. Passou no vestibular e está... É porque quando a gente fala 74. quando a gente fala isso na sala de aula, e Jariza estava presente, diversas alunas disseram, professora, mas o meu sonho era fazer psicologia, pedagogia, ciências sociais, Carlos Augusto mesmo, meu sonho na ALU, fazer direito, eu estou com 80 anos, não importa, você vai fazer o seu curso de direito e você vai se formar em direito. E pode. Pode, claro que pode. Recentemente e o ganho que é para uma turma de graduação de alunos com 18, 19, 20 anos, ter uma pessoa da terceira idade com essa vivência ali, no ambiente da sala de aula, trazendo sua experiência, sua vivência e essa troca. É fantástico. Eu vou levantar mais essa bandeira, viu, coordenador? Houve uma alteração na lei do Estatuto da Pessoa Idosa que orienta as universidades a criarem vagas para pessoas idosas. Aliás, podemos lançar esse desafio, cotas para idosos, que surgiu na nossa turma, não é? Vamos levar para a nossa magnífica reitora, a professora doutora Adriana Marmori. A USP, assim como a UNEB, tem um programa para pessoas, USP 60+, e é ofertado aproximadamente 5.000 vagas para pessoas idosas nos cursos de graduação e pós-graduação. Pronto. Assim como a UNB também. Olha já aí. Tem essas vagas disponibilizadas. A UNEB não pode A UNEB não pode. Não deve, a UAT foi institucionalizada em 2021, a programa, e também tem uma orientação para essas cotas. Vamos lá, Isabel. Exatamente. Olha só, antes a gente ainda ir para o terceiro bloco, terceiro e último bloco, eu vou fazer só uma pergunta, Isabel. Pois não. Pedir que você seja, né, a capacidade de síntese de um professor, eu sei que é enorme. Você é coordenadora em Ituberá. Sim. Eu trabalho também em Valença. Sim. Ela estava me explicando, gente, que ela mora em 3 lugares. Ela mora em Salvador, em Ituberá e em Valença, e de vez em quando mora na casa dela. Vamos lá. Há quem pense, eu pelo menos penso assim, eu tenho família no interior, né? E eu considero a vida no interior uma vida mais tranquila, melhor, né? E já repeti muitas vezes isso, que quando eu envelhecesse, quando eu estiver em processo de envelhecimento, eu quero escolher morar numa cidade menor. Sim. Para ter uma qualidade de vida melhor. Isso é verdade, professora? Sim, é verdade. Eu estou, os últimos 2 anos que eu estou estudando aqui em Salvador, eu venho com muita frequência e a gente se preocupa mais, porque a violência, infelizmente, está muito grande, né? E para os idosos aumenta ainda a preocupação, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. No interior, a gente tem a oportunidade de ter uma vida com mais qualidade. Contudo, também, a violência também chegou, né, muito em função do tráfico de drogas, então a gente tem as facções, infelizmente isso não é uma coisa que não acontece, mas é bem menos que na capital, né, bem menos. E que bom que, por exemplo, muita coisa chegou no interior através da internet. Antigamente as pessoas diziam, as pessoas do interior têm que sair pela cidade maior para fazer tudo. Hoje não, hoje muitas cidades do interior têm todos os recursos que uma capital tem, e que bom que a Universidade Aberta da Terceira Idade também chegou no interior. Isso é importantíssimo. Sim. Olha que ela nasceu, inclusive, aqui na Bahia, em Feira de Santana. Eu já pesquei com o Antônio Jorge isso, né? Que bom que ela alcança também o interior. Sim. Em Valença, no departamento de Valença, do qual eu faço parte, eu sou servidora pública no Departamento de Educação de Valença, a gente tem a UAT lá há 10 anos. E aí a gente levou uma perna da UAT, um braço, todo um corpo da UAT para o município de Ituberá. De Ituberá. A UAT, a UNEB é uma universidade multicamp, está em todos os territórios de identidade da Bahia. E a UAT também. A UAT
além de estar nos departamentos, ela consegue ultrapassar os departamentos, porque faz as parcerias com os municípios no território. Então, temos o AT, né, Antônio Jorge? Isso. Para além dos campos da universidade. Exatamente. Pois é, eu quero deixar uma pimenta aqui para o 3º bloco, porque eu não saio sem deixar pimenta, sem deixar você com um gostinho de pimenta na boca, para você ter vontade de ficar no sofá e não sair. Vou cantar, olha, eu cantando sou maravilhoso, viu, professores? Pessoal que ama quando eu canto. É aplauso, por favor, cante mais uma. Eu que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Inimigos do sofá é o nosso assunto do 3º bloco. Massa. Não saia não, daqui a pouco a gente volta já já. De volta na nossa TV Câmara, o coletivo, o nosso tema é o que fazer na melhor idade. As discussões são chegou e agora, muita coisa interessante e importante. Falamos de cotas nas universidades, falamos em momento certo de ingressar no ensino superior, falamos de etarismo, exemplos, histórias. A gente só não sabe a idade na Lu, não sei porquê, ela não vai dizer. Enfim, e se eu fosse você, eu ia lá, ó. Se eu peguei só a partir de agora, eu ia no YouTube da nossa TV Câmara e pegava o programa inteiro. Mas eu fui para o intervalo colocando uma pimentazinha, um dendê na boca dos nossos telespectadores, né? Inimigos do sofá. Eu vou começar com Jarilza. Você se considera uma inimiga do sofá? Com certeza. Olha pro sofá, não tem a vontade de passar longe dele? Passar longe dele. Eu costumo dizer assim, quer um conselho? Envelheça, vá para o UAT, cresça e apareça. Que ficar sentado no sofá? Porque o que a gente vê hoje é cada vez mais jovens cansados, né? Essa coisa de controle remoto, de celular, de jogo. Olha, gente, né? Isso prende muito, escraviza as pessoas em um comportamento muito parado. Alguém chegou para mim e disse assim, olha, eu não gosto de ficar parado não, porque água parada dá mosquito da dengue, né? E a UAT está aí para isso. A gente comemorou aqui, estamos em ano de comemoração. Depois eu quero que a Antônio Jorge fale sobre os festejos, as atividades da UAT. São 30 anos de UAT, ajudando aqueles que são os inimigos do sofá, Antônio Jorge. Pois é, não só inimigo do sofá. Nós também podemos ver algumas queixas de filhos e filhas que não conseguem falar com a mãe, principalmente com as mães. Está o tempo todo na rua. Tem que agendar. Tem que agendar. Porque o que acontece? Quando as pessoas compreendem, as pessoas idosas compreendem a importância de fazer algo para ela, né? Ela não está só na UAT. Ela também está em outros espaços. Né? Então, nós temos hoje alguns lugares que têm propostas interessantes para o público idoso. Então, as pessoas vão lá, se matriculam, frequentam e ficam a semana toda. Né? Por exemplo, lá na UAT, nós estamos hoje com 780 pessoas matriculadas. De segunda a sexta-feira. Né? 780 pessoas. É um sucesso. Né? Sim. Então, assim, se for contar com a rede toda, passa dos 3 mil, né? Idosos matriculados, né? Na rede UNEB, né? Na rede UAT. Então, você imagina que essas pessoas em movimento, né? Essas pessoas em movimento, a qualidade de vida que essas pessoas têm, algumas delas conseguem diminuir remédio, não por conta própria, claro. Lógico. Né? Mas como os médicos vão reduzindo remédios. Porque se a pessoa ficar parada, não é só dar o mosquito da dengue, mas começa a ter problema de saúde. Pressão fica alta, começa a ter problema com açúcar, né? Então você se movimenta. Agora, claro, que não existe só a UAT, né? Existem outras instituições, como os centros sociais urbanos, né? Tem grupos de igreja, grupos de centros espíritas, de aposentados, dos terreiros. Né? Dos terreiros. Então, assim, tem uma série de grupos que as pessoas podem fazer. Procurar um perto de casa, né? Para poder fazer as atividades. Isso que é importante. Tem pessoas que gostam de viajar. Eu conheço alguns idosos
Inclusive tem uma idosa, que é mãe de um amigo meu que está aqui do meu lado direito, que trancou a mensalidade na UAT, porque ele disse, eu vou partir a 1.000, o nome do peixe é Pinote. A mãe dele, não é verdade isso? Pois é. Minha mãe tem 93 anos, né? Ela frequentou a UAT durante muito tempo. Como ela gosta muito de viajar, né? Ela tem parentes de Feira de Santana e em outros interiores da Bahia, ela gosta de viajar. Então, para não dizer assim, estou viajando, estou deixando as coisas porque eu sou mãe do coordenador, né? Então, ela preferiu sair, né? Mas toda vez que tem atividades assim abertas na UAT, que sempre nós fazemos atividade aberta ao público, ela vai, ela participa, né? Mas ela gosta muito de viajar, ela não abre mão. E eu acho que está certa também, porque ela é daquela pessoa que ainda vai para a Feira de São Joaquim fazer as compras dela. Que maravilha! Né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a pessoa idosa precisa. Sim. Ter autonomia. Quando Jarilza fala assim, ainda tem uma autonomia para poder fazer as coisas, é isso. Porque se você estiver em movimento, você vai ter autonomia durante muito tempo. Se a pessoa parar, ela já vai começar a sentir problemas e vai ter um engessamento na velhice, tá entendendo? Então, buscando atividades, ela vai estar melhor. Vai poder cozinhar, vai poder fazer as coisas dela, vai poder sair, vai poder tomar conta da sua vida. Sim. Né? Ter a rédea da sua vida. Importante lembrar que a velhice é uma etapa da vida, não é o fim. Eu tenho dito que se a pessoa se aposenta com 60 anos, ela ainda, se for viver até os 90, como a longevidade, né? A gente está vendo as pessoas ultrapassarem os 100 anos, ela ainda pode elaborar um projeto de vida para 30 anos. Verdade. A gente precisa refletir sobre isso. 30, verdade. Aos 60, se aposenta com 60, precisa fazer um projeto de vida, porque ele precisa continuar vivo e ativo. Muitas vezes as pessoas não estão prontas para aposentar, porque encararam muito tempo a aposentadoria como parar. Olha que minha mãe hoje, ela sai muito mais, minha mãe tem 73 anos, ela não tem problema de falar a idade não. E ela sai muito mais hoje do que quando ela trabalhava. Depois que ela aposentou, ela trabalha muito mais. Ela se dedica ao AT, não abre mão disso. Ela viaja muito, não abre mão. Ela paga as viagens de minha mãe paga todo mês, mensalidades permanentes. Porque ela está sempre pagando uma nova viagem. Num grupo de viagens que tem muita gente da terceira idade. Ela faz capelania na igreja, ela visita a maternidade Cila Balbino, ela visita o Hospital das Clínicas, ela visita o presídio de Salvador, fazendo trabalho da igreja de capelania. E não para, ainda tem os ensaios de corais, os cultos de oração, os finais de semana. Minha mãe não para, ainda tem minha aluna de espanhol. Aluna de espanhol, ainda tem. E a UAT inventou um negócio de uma atividade lá em Lauro de Freitas, para um colégio municipal que fez o dia do Dia da Família. E fomos lá e teve negócio de teatro lá, enfim. Não existe essa coisa de parar. Aposentar, às vezes, é quando a sua vida vai começar. Nalu, muita gente começa depois que aposenta. Começa e começa bem, começa com vontade, porque às vezes passou muito tempo numa atividade que se tornou rotineira, cansou, enfim. E começa a perceber que hoje em dia, com as facilidades, com a tecnologia, com a internet, as possibilidades são outras e começa a vislumbrar um outro horizonte e tudo fica interessante. Enfim, a diferença que nós temos é a forma como nós vamos administrar tudo isso de maravilhoso que nós temos à nossa disposição. Nós temos a inteligência artificial, eu tenho trazido isso na sala todo tempo, e os alunos ficam olhando, mas a gente pode, deve, vamos fazer. Então, por que não? Tudo está aí ao nosso favor. Basta a gente querer e poder. Inclusive para o mercado de trabalho. Com certeza, com certeza. Porque tem uma geração aí que... recentemente eu vi um vídeo de um empresário falando que não aguenta mais essa geração, que não tem disposição, que ele não vai contratar mais com menos de 30. É porque os meninos se cansam, eles têm dificuldades nas relações interpessoais, eles não têm muita paciência. Se aborrecem com qualquer coisa. Eles não conseguem ouvir um não. Olha que isso também é tarismo, viu? Isso é tarismo também. Isso é tarismo, Nalu. Não, eles falam com isso, porque eu faço orientação... depoimento deles mesmo, sim. Eu faço orientação sociopedagógica no curso de Relações Públicas e tenho diversos alunos que colocam isso na Lu. É muito difícil a gente ouvir um não hoje em dia. Por que a gente ouve um não? Eles têm essa dificuldade porque
com o smartphone, com tudo à mão, é muito apertando complicado. Eles se sentem muito poderosos. Então é muito complicado alguma coisa que venha de encontro. Eles não têm esse preparo emocional. Eles acabam entrando num problema de saúde mental. Enfim, essa é uma outra questão. E o idoso não tem essa questão. O idoso sabe lidar. O idoso tem jogo de cintura. O idoso tem paciência. Ele sabe experiência. Sabe ouvir. Ele sabe que às vezes a coisa não deu muito certo ali. Ele pode ir por outro caminho. Ele pode contribuir de uma outra forma. Entendeu? Pode, e sim. isso tem um valor fantástico. Sim. Ele está disposto. Por quê? Porque ele valoriza a vaga que foi criada. Porque aí vem o etarismo. O idoso não aprende, o idoso não tem a agilidade. Eu vejo muito, sabe o que no metrô, gente? Um idoso dar lugar para outro idoso ou para uma gestante, porque o jovem não deu. Não, você já viu isso? Dorme. Eu já vi essa cena. Finge que dorme. Finge que está dormindo, no macete, né? O idoso levanta e dá o lugar dele. Eu já vi isso. É a consciência, empatia, é tudo. Só para a gente apimentar mais, já para terminar quase o programa, eu vi muito, cresci ouvindo essa frase. A vida começa aos 40, lembra? Né? Enfim. Acredito que é meio que óbvio. André, a vida está sempre começando. Acordamos, vimos o outro dia, a vida começa. Todos os dias. Todos os dias, independente da idade cronológica ou da qual idade seja. 84 anos, a vida começa aos 40 ou todos os dias? Todos os dias, eu concordo com isso. Eu acordo, abro o olho, meu Deus, graças a Deus, mais um dia, coisa boa. Tem planos de, já pensou assim, eu quero fazer uma festa tal nos meus 90, nos meus 100 anos, tem isso? Oxe, eu quero ver minha neta completa, que vai fazer 1 ano. Eu estou aqui contando o aniversário dela de 10 anos. Olha só que maravilha. A vida começa aos 40, Antônio Jorge. Sua mãe já com 93. Pois é. Tem que mudar esse negócio, né? Pois é. A vida começa, como o professor Leonardo falou, a partir agora, da idade que você tem. É aproveitar a vida. Então, a gente tem que aproveitar a vida. Quando você acorda, você determina como vai ser a sua vida naquele dia, naquele momento. Se vai ser boa, se vai ser ruim, você determina isso. Quando você determina, outra pessoa não vai derrubar. Né? Não vai derrubar. Então, acho que é importante ter essa coisa na mente, né? De que você vai valorizar a sua vida. Porque a vida da gente é um presente. Primeiro, que fomos um espermatozoide vencedor. Né? Uma luta de milhões. Uma luta de milhões, né? Você falou da pergunta de milhões, então, né? Milhões de perguntas. A vitória de milhões então, já foi essa, né? Para fechar, né, essa questão, né, que você abriu com milhões, fechar com bilhões. Na nossa conta, de preferência. E fomos vencedores. E por que não ter esse pensamento para o restante da nossa vida? Né? Todos os dias, então, nós temos esse presente. Porque ao dormir é como se fosse morrer. Você acorda, você está acordando para a vida de novo. Então nós temos que aproveitar isso. E uma coisa que eu gostaria de falar, e olhar ali para meu companheiro ali que está na câmera, dizer o seguinte: no ônibus, no coletivo, no metrô, em qualquer transporte público que você vê uma pessoa idosa, ao invés de você criticar, o que é que você está fazendo na rua uma hora dessa, né? Diga assim: eu quero ser uma pessoa idosa que nem essa senhora, que nem esse senhor. Eu quero ter esse vigor, quero ter essa vitalidade e não criticar porque a pessoa está saindo, né? Então, muita gente fala isso lá, às vezes com tristeza, das pessoas criticarem porque está saindo, porque não está em casa, porque não está, sabe? Então, assim, como as pessoas podem fazer isso com uma pessoa que está correndo atrás dos seus objetivos, né? De buscar algo, de sair de dentro de casa, de buscar o conhecimento, de trocar experiências, né? Então a gente não pode fazer isso. Muito pelo contrário, tem que dizer assim: você é espelho para mim. Isabel? Dorinha, minha aluna no metrô, fazendo um parênteses, ela diz que ouve sempre: onde é que essa velha vai com tantos livros na sacola? Quando ela está indo para a UAT, ela diz: eu vou para a UNEB, eu vou estudar na UAT. Ela diz com maior orgulho e se impõe. Mas essa pergunta vem de onde? Do etarismo e do desconhecimento. Então tem que ser uma mudança de atitude. Sim, para finalizar,
Pode ser. Quero dizer que a gente está com uma população que está envelhecendo. Atualmente, a gente tem para cada grupo de 100 jovens entre até 14 anos de idade, a gente tem 80 pessoas idosas para cada 100 jovens até 14 anos de idade. E estima-se que em 2050 isso aumente e que a gente tenha mais pessoas idosas que crianças de até 9 anos de idade. Então, é um país que está envelhecendo, a gente precisa respeitar a pessoa idosa e ver o envelhecimento como alternativa e não como problema. Pois é, olha só, a cada 100 jovens de até 14 anos, 84 idosos. Quase a mesma coisa. E em 2050, vão ter mais idosos do que jovens. Será que o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade está pronta para isso? E você que está assistindo o programa agora, você está pronto para isso? Jarilza, você vai ser maioria. Você, em 2050, vamos estimar assim, que talvez não mais da sua história. Você já imaginou algum momento que vocês seriam quase que maioria e seriam tão importantes na sociedade? Menino, eu não só imagino, eu espero. Eu espero que, sim, que seja assim realmente. Eu queria encerrar com o professor Antônio Jorge. Eu queria saber, quem está em casa assistindo o programa agora, o que é que pode fazer para se matricular, tanto com o professor Isabel também, né? Na Lu pode falar sobre os cursos, mas qual é o processo de matrícula? Eu tá em casa assistindo o programa, eu não sabia, porque eu, por exemplo, eu tenho uma minha mãe que faz parte, então eu sabia. Mas antigamente tinha a faculdade da terceira idade, era a Olga Metti, até comentei isso com o Antônio Jorge, né? E que já tem um tempo também, a gente não ouvia muito falar. Professora Lucinha. Então, assim, qual o processo? São 30 anos de UAT, muitos festejos, muitas comemorações. Eu estou em casa, no sofá, vou ser o inimigo do sofá. Faça uma camisa, viu? Inimigo do sofá. Mas deu crédito, viu? E como é que eu faço para estudar na UAT? Olha, nós fazemos a matrícula na UAT uma vez no ano, né? Geralmente no mês de março. Nós fazemos o processo, primeiro matriculando os alunos da casa, né? E depois abrimos para alunos novos. Nós geralmente pedimos um atestado médico de um cardiologista, clínico geral ou geriatra, porque o médico é quem vai determinar se a pessoa está em plenas condições de fazer as atividades, né? E aí, documentos pessoais, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, essas coisas. Mas o que é que eu queria dizer? Que não existe só a UAT. Porque às vezes as pessoas dizem assim, porque é no Cabula, é porque é longe. Não existe só a UAT. Se você pesquisar, você vai ver que tem vários grupos organizados para trabalhar com a terceira idade, né? Até já falamos aqui no bloco passado, né, anterior, que nós temos os centros sociais urbanos, nós temos o grupo de igreja, a SUDESB tem um trabalho incrível com natação, com hidroginástica também, o SESC também tem Minha mãe trabalho. também faz na SUDESB hidroginástica. Isso, entendeu? Então assim, tem uma série de lugares. Eu acho que o que não pode é ficar no sofá, né? Fazer buraco no sofá, de ficar assistindo televisão, para fazer... Só se for para... Só para um pouquinho para assistir a nossa TV Câmara. Isso, para tomar Fora isso, não. Porque é importante dizer isso, né? Para não dizer que só está puxando a sardinha para o lado da UAT, né? Entendi. Mas eu acho que cabe em todos os lugares. Porque a UAT... Tem outro também, que um grande parceiro nosso, que é o professor Anderson da Universidade Federal, né? Da Faculdade de Administração, que é um egresso da UNEB, né? E ele passou no concurso, é professor da UFBA. O que ele fez? Fez um projeto também lá. Lá ele chama de UNAP, Universidade Aberta da Pessoa Idosa, né? E lá ele trabalha com mais de 200 pessoas idosas. Então falta também até aproveitar os professores, né? Assim como nós temos muitos parceiros na UNEB, com os 4 departamentos que nós temos, né? DCV, D7, DEDC e DCH. Nós temos, eu quero dizer também que na UFBA, esse professor precisa também de apoio de outros professores para ampliar o trabalho. Porque essa população, como Isabel falou aqui, está crescendo muito.
Então, como é que você vai pegar essas pessoas, como é que você vai trabalhar com essas pessoas? E aí vai ser uma série de coisas que a gente tem que pensar em mobilidade, a gente tem que pensar na questão do transporte público, de tudo. Temos que colocar a questão do envelhecimento na pauta política de tudo. Porque, e não é difícil, porque você vai fazer isso, quem for fazer isso está fazendo cama para deitar. Né? Seu trabalho hoje aqui, você tem a grata satisfação de ter sua mãe, que é a maior prova, com certeza, de que tudo que nós estamos falando aqui é verdade. Sim. É sua mãe que está lá. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas precisam pensar isso, ter esse olhar para a pessoa idosa. Porque a pessoa vai ficar idosa, ou então ela morre antes. Isabel, ele usou todo o tempo, porque também 30 anos de UAT. Você tem 10 segundos, Isabel. Para falar do processo da matrícula? Ituberá, então. Valença. Sim, eu gostaria que a gente vai compartilhar esse programa. Que bom. E, por favor, manda o seu abraço. Mandar um abraço especial para toda a população de Ituberá, de Valença. Dizer que nós amamos o interior da Bahia. O que tem lá em Ituberá? Tem requeijão, tem farinha? Tem requeijão. Não tem requeijão, mas tem dendê. Tem camarão. Caranguejo, que maravilha. Tem uma cachoeira imensa. Uma cachoeira. Valença tem o Guaibi. A cachoeira da Pancada Tem a Praia do Guaibi de Valença, que é muito boa também. o camarão em Valença. O menor caminho para Morro de São Paulo é por Valença, da Feira do Guaibi. Sim. E um beijo para todo mundo. Lembrar você o seguinte: quando vierem a Salvador, venham conhecer a nossa TV Câmara. Massa. E dê um alô para a Bahia inteira, porque. Para a Bahia inteira, o NEB, né? Está na Bahia inteira. Feira de Santana, falar o nome de cada município. Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. Olha, assistam a nossa TV Câmara e participem das atividades da UAT, porque vale a pena. Eu queria terminar o programa agradecendo a sua audiência, você que está em casa, assistindo a gente, e que todos nós aqui do estúdio fizéssemos uma saudação para Jarilza. Vamos fazer uma saudação? Né? Jarilza. Maravilha. Maravilhosa. Nós temos que fazer, saudar ela representando todos os idosos do nosso estado, do nosso país, do nosso município. Um beijo no coração e com muito orgulho. Fiquem com Deus e não saia da programação. Tem um programa melhor ainda que esse para você assistir depois desse. Não tem por que sair do sofá, ou melhor, só sair do sofá para poder ter atividade, né? Inimigo no sofá. E lembrar o seguinte, que a nossa TV Câmara transmite todas as atividades do Legislativo de Salvador. Todos os passos que os vereadores dão, são 43 vereadores, são registrados pela nossa TV Câmara. As sessões ordinárias são de segunda a quarta-feira, sempre a partir das 14 horas. Audiências públicas todos os dias, sessões especiais basicamente todas as noites. E tudo você pode acompanhar pela nossa TV Câmara de Salvador. Obrigado, fique com Deus e até o próximo programa.